Olá pessoal, boa noite. Thiago Vargas ao ar livre para a gente falar um pouquinho sobre ultramaratona. Estou aqui com uma visita muito legal aqui no pátio de casa. O ultramaratonista Charles Santos. Seja bem-vindo, Charles. Obrigado pela vinda aqui. Charles, para a gente começar esse bate-papo, vai que tem alguém que não te conhece, né? E tomara que tenha alguém que não te conheça ainda, para que a gente chegue ainda mais longe. Quem é Charles Santos? Quem é o ultramaratonista Charles Santos? Que história é essa de 24 horas, de 12 horas? E aí, como é que tu começou nessa vida, hein, Charles? Boa noite, Thiago. Obrigado pela oportunidade aí de estar fazendo parte aí de uma entrevista aí no teu canal. Muito sucesso. Charles Santos é um atleta de ultramaratona de 42 anos, vem treinando aí há 13 anos, mas nos últimos 2 anos que eu consegui alguns resultados expressivos, campeão de 24 horas no Uruguai, campeão também de uma 12 horas no Uruguai, vice-campeão da ultramaratona Caminhos de Caravaggio, aqui no Rio Grande do Sul, que foi a minha primeira ultra de 3 dígitos, né, que, vamos dizer assim, né? Fiz algumas vezes a TTT. E então aí, através das ultras de 24 horas, obtive o índice para a seleção brasileira, obtive índice para fazer a Spartathlon na Grécia, que é uma prova de 246 quilômetros. Fui o primeiro gaúcho com índice para essa prova e o primeiro gaúcho a completar essa prova. Poxa, bom, aí já deu para ver quem é o cara, né, e uma breve apresentação, mas já muito completa. Charles, por que ultramaratona? Por que não correr 10, 15, meia maratona? Uma maratona que já é difícil, né, pra caramba. Por que ultramaratona? O que te atraiu tanto desse desafio maior, digamos assim? Então, eu comecei com as distâncias menores. Aham. Há 13 anos atrás eu não corria 2 quilômetros. Comecei correndo, levando a minha filha para participar de um projeto. E a gente é movido por desafios, né? Então foram 2, depois 5, 10, até que chegou na tão sonhada maratona, né? Quando eu comecei a correr, eu não imaginava que eu ia correr uma maratona. Quanto tempo que demorou, Charles? Mais ou menos uns 2 anos até chegar na maratona. Uhum. E eu, através dessas provas que eu conheci pessoas. Uhum. Que isso é a parte bacana da corrida, né? A gente conhece pessoas, faz amigos, aqui está a prova disso aí, né? A gente se conhece não só da cidade, mas também das provas, então, e cria uma conexão. Então eu conheci pessoas que faziam ultramaratona. Daí me convidaram, vamos fazer a TTT, que é a travessia Torres Tramandaí, 82 km. Mas nessa época aí eu corria para 5 e 10 específico, né? Uhum. Isso bem depois, né? Isso a gente está falando quantos anos atrás já? Faz uns 8, 9 anos atrás que eu fiz a minha primeira ultra, né? Uhum. Depois da maratona eu fiz várias vezes maratona e provas menores, eu treinava para provas menores, mas sempre com aquele pessoal ali, os amigos, por que não faz uma ultra? Por que tu não faz uma ultra? Vamos fazer a TTT. E eu conversava com o meu treinador, ele disse assim, olha, não é o momento. Vamos focar, vamos aprender a correr primeiro 5, 10, tu já fez 42, mas vamos melhorar no 5 e no 10. E assim foi indo, até que chegou o momento e eu falei para ele, professor, eu quero fazer uma ultramaratona. Agoniado já. E aí ele disse, não, é o seguinte, tu trabalha e eu treino pessoas para performance, então eu entendo que tu não vai poder fazer uma ultramaratona, o desgaste é muito grande, eu não vou te treinar para ultramaratona. A nossa amizade continua, eu não vou mais te treinar, mas tu quer seguir, vai, bora ser feliz. E eu fiquei um tempo... E ele não estava errado, né, Charles? É aquele negócio interessante, né? O professor Adair Viana sempre fala um pouco sobre isso, assim.
É aquele negócio... O treinador, ele tem que avisar. E o atleta tem que saber se deve ou não correr o risco. Né? De vez em quando a Adair me diz assim, é por tua conta e risco, quer ir, vai. Então o teu treinador antigo não estava errado 100%, mas tu também não estava. Porque deu certo, né? É que na verdade ele treina até hoje específico para 10 e 5, 21 e ele fala assim, ó, eu tô te treinando para fazer 32 nos 10, tô te treinando para te fazer 17, 16 nos 5. Então, cara, é para isso. Tu quer fazer algo maior que isso, com performance, tu não consegue fazer trabalhando e tal. A gente conversou, o desgaste é muito grande. E super de boa, eu disse, não, eu vou fazer para lazer. Para lazer, eu quero fazer, eu quero me desafiar. E assim foi. Era um desafio pessoal teu. Isso, eu comecei treinando com esses meus amigos. Tem o Juliano aqui, que também já fez a TTT várias vezes, começamos a treinar junto. Montamos uma planilha ali, pá, fomos indo, e foi. Fiz o Homem de Ferro, que é uns 60 quilômetros lá no Uruguai, foi a minha primeira ultra mesmo, antes da TTT. Eu falo que a primeira ultra foi a TTT, mas eu fiz essa antes, que era um treino para ela. E depois, sim, fiz a TTT 2 vezes, e aí fui picado pelo bichinho da ultra aí, né? Que é, pô, se tu fez 80, tu pode fazer 100, tu fez 100, tu pode fazer 150. Aí o desafio, aí o limite já praticamente não existe mais na tua cabeça, pelo menos, Charles. Sim, e então, daí eu queria muito fazer uma prova que é a ultramaratona com maior extensão de praia, que é do Cassino ao Chuí, são 226, e eu, vou fazer essa prova, quero fazer essa prova. Pesquisei sobre a prova e descobri que tem um trajeto que tu faz caminhando antes. Tem toda uma equipe de apoio e tal. E aí falei com eles, quero fazer. Eles, o trajeto são 7 dias, tu tem que ir acampar num lugar. Eu, não, mas eu não quero fazer em 2. não, então não dá. Aí, até que apareceu a prova aqui do Caravaggio, né? Aqui do lado. Eu disse, pô, então a borda tá lá que eu vou fazer aqui. E assim fiz. Mandei o currículo, porque a gente tem que mandar um currículo, assim como para Espartatlo. Quero fazer a Espartatlo. Não é assim, tu tem que mandar e eles te dizem, não, tu tá apto a fazer ou não. Mandei para Caravaggio e eles falaram o seguinte, cara, tu não fez nenhuma prova de 100, tinha feito 2 TTT, algumas Rio do Rastro ali, provas menores, e a Homem de Ferro. Eu disse, só tem a prova de 80 quilômetros e tal. E eu, pois mas a prova é aqui, quero fazer e tal. Eu disse, não, nós vamos fazer o seguinte, tu vai fazer essa prova, nós vamos te dar a oportunidade para que tu faça essa prova, isso em 2021, e tente, porque se acaba que tu não consegue e tal, tem que desistir, tu tá aqui do lado, né? E aquilo eu levei pra minha mente, os caras estão achando que eu não vou conseguir fazer. Aí virou uma obsessão, assim, não, eu vou fazer e vou fazer bem, Eu comecei a treinar, pegou a época da pandemia, então teve algumas paradas no trabalho e eu foquei em treinar, fazia a volta, ia daqui a Osório e vinha por dentro, uns treinos loucos. Eu cheguei a fazer um treino de 24 horas antes da prova de 200. Fez, Eu fiz aqui no loteamento, perto de casa, 24 horas girando num percurso de 2 km, porque um amigo comentou que eu fiz a TTT, né? A TTT foi cancelada, eu ia fazer ela. Foi naquele ano. Por causa da pandemia, né? A minha terceira TTT ela foi cancelada e eu disse, mas eu vou fazer igual. E eu fui lá e fiz ela igual. Só que sozinho. A Cássia me apoiou e tal. E me esperava a cada 14, 15 quilômetros para me alcançar uma água. E eu fiz ela sozinho. Eu comentando, né? No Instagram ali, fiz ali, é meu último longo antes da Caravaggio, dos 217. Daí
foi comentado, cara, mas tu não fez nenhum treino de 140, tu não fez nenhum treino de 24 horas. Como assim? Não, é que nós aqui, nós fizemos ou 24 horas ou 140 quilômetros, o que chegar primeiro, antes da... É o último longo para uma prova de 217. E então demorou, vou fazer também. Isso faltava 45 dias para a prova. Nossa. E aí tu tava naquela loucura, não, vou fazer sozinho então. Não, vou fazer, aproveitei um feriado, foi num feriado de dia 1º de maio, que tá próximo agora, era uma sexta, e eu disse, vou fazer, e comecei. Chamei, comentei com os amigos aí que ia fazer, apareçam lá para correr um pouco comigo e tal. E às 7 da manhã, preparei as marmitas ali, tudo que eu ia comer e tal. E comecei. Nisso tu já tinha pesquisado um pouco questão de alimentação, de treinamento e tal, né? Até porque também tinha feito vários treinos longos, né? Antes, assim, treino de 70, treino a própria TTT. Mas eu sabia que eu ia ter que me alimentar mais, me hidratar mais e não errar nisso aí, né? E às 7 da manhã comecei girando, daí veio o pessoal fazer um pouco de bike, um pouco correndo. E até às 7 da noite foi tranquilo. Mais ou menos 5 da tarde, chegou uma galerinha e falaram, vamos fazer 35 km contigo. Eu disse, agora me dei. Vou ficar um bom tempo. Bons parceiros. Só que a gurizada começou a puxar, né? E eu comecei a ir no embalo. E já não cuidei muito da hidratação, muito da alimentação, porque nesses 35 minutos, várias pessoas que foi à tardinha, o pessoal resolveu ir mais ou menos no mesmo horário, então tinha muito fluxo de gente junto e ali, e eu me passei. E quando o pessoal foi todo mundo embora ali, que ficou só a Cássia e mais uns, eu tive uma baixa. Assim, pum. Deu uma quebradinha, assim. Uma quebrada, cãibra, senti cãibra, não tinha tomado muita água e eu fui meio que me arrastando até 11 da noite. Nossa. E às 11 da noite fiquei muito, muito mal. Muito, muito mal. E até o pessoal, quem sabe tu não desiste, dá uma relaxada. E eu não. Por quê? Porque quando eu iniciei, a proposta era 140 km ou 24 horas que chegasse primeiro, mas eu botei uma meta de 100 milhas. Eu queria fazer 160. E eu só pensava, eu tenho que fazer 160. Queria fazer mais. Tenho que fazer 160. E a minha desidratação, ela foi séria, porque eu fui me recuperar, só lá por 3 da manhã. Das 11 da noite até as 3 da manhã. Eu ficava me intercalando muito corrida e caminhada, mas só um trotinho. E isso tentando se hidratar, tentando recuperar. Daí fui toma mais uma água, tomei, vomitei, entendeu? Então foi muito doloroso, assim. Só que eu consegui me recuperar e fechei os 140, não lembro que horas da madrugada. Aí o Jefferson, meu amigo, e a Cássia falaram, cara, tá bom, era 140 ou 24 horas, fechou 140. E eu só na minha cabeça, é 160, não é 140. E fui, até que chegou. Detalhe que são 20 a mais, né, cara? Tipo assim, pra quem corre meia maratona ou até maratona, 20 a mais é uma porcentagem grande ainda, né? Sim, mas era um treino, não tinha, só que na minha cabeça eu tinha que fazer. E acabou que fiz 163, e só que quando eu fui me olhar no espelho de manhã cedo, assim, às 7 e pouca da manhã, eu via na fisionomia, assim, que eu tinha emagrecido, cara. Emagrecido, assim, imagina. Mas foi muito, muito bom, porque foi pouco antes da prova e eu vi que eu precisava focar muito na hidratação. E que se eu não me hidratasse, eu ia passar por aquela mesma situação de novo. E que caso eu passasse por um perrengue desse, que eu tinha que manter a calma que ela ia passar. E isso na ultramaratona, não importa se é 24 horas, se é 200 quilômetros, vai chegar um momento que vai bater o perrengue. E aí precisa ter força mental
para saber que vai passar, que vai virar dor, e que ela vai passar, e que ela vai voltar, e que tu vai ficar ruim do estômago, que vai passar e ele vai voltar. Esse é o processo da ultramaratona, né? Tu fica muito mais... o treino é muito mais mental, né? Claro que precisa do físico, mas 70%, 60% é a tua mente. É tu contra tu mesmo o tempo inteiro. Eu costumo dizer que a gente que pratica qualquer tipo de esporte, assim, de endurance, né? A gente recebe uns alertas do corpo, Sim. né? Às vezes é do corpo, às vezes é da mente, né? E os dois trabalhando junto ali para te fazer parar, né? E normalmente se dá bem aquele atleta que consegue entender até que ponto que esse alerta, ele é só um primeiro alerta ali de emergência, mas que tem outros pela frente que vão aparecer ainda, e aquele que desiste já de primeira, né? E na ultramaratona isso é fundamental, né, Charles? Tu entender que dá para ir um pouquinho mais, tem que tentar ir um pouquinho mais. Sim, na verdade tu vai treinar a tua mente fazendo os treinamentos, não só na prova, né? Por isso que foi muito importante eu fazer essa de 24 horas, um treino de 24 horas, que eu passei por tudo que eu poderia ter passado na prova. Sim. E talvez na prova eu não tivesse o entendimento que ia passar. Porque daí vem a frustração e tal, porque praticamente parei, né? Sim. Tive que voltar, eu pedi para dormir, eu dormi 30 minutos nesse treino de 24 horas. Na verdade eu não dormi, porque eu deitava e ficava virando assim no carpete da sala. Do tapete, virando para um lado e para o outro, porque não tinha posição, que doía tudo. Imagino. Mas sim, tu precisa entender e respeitar os limites, né, os avisos do corpo, mas através do treinamento tu consegue identificar o que é uma dor de lesão para uma dor que é do próprio exercício. Só que isso leva tempo e isso varia de pessoa para pessoa, o quanto que ela tem de condições de suportar, né, aquela dor. Sim. Por isso tu precisa treinar. Mas enfim, então, aí fiz a prova dos 217, cheguei em segundo, com 27 horas e 40 e poucos. Segundo lugar geral. Primeira prova. Nos 217. E aí brilhou uma luz ali. Pô, cara, o cara da seleção brasileira, né? Chegou na frente, em primeiro eu cheguei em segundo. Pô, mas o cara da seleção, o que houve aí? Tem coisa errada. E aí eu conheci o meu treinador, hoje o Luciano Alves, né? Do time Luciano Alves Brasil. Conversamos e ele disse assim, cara, tu tem condições de brigar por um índice para a seleção de ultramaratona de 24 horas e tal. Daí fechou. Aí com a orientação, primeiro eu fiz a primeira por minha conta e tal, com a orientação dele. A gente treinou de maio até outubro, e eu fiz a minha primeira 24 horas para índice no Paraná. Fiz 219 e 450 metros, 219 quilômetros, 450 metros em 24 horas. Daí eu fui para sexto, não lembro se para sexto no ranking, né? Da seleção. E aí já comecei, fui pro Uruguai, fiz a prova, daí fui campeão, fiz uma de 12, fui campeão. E depois de um ano, daí através dessas provas, né, eu consegui o índice para Spartathlon, daí fui. Como eu disse, o primeiro gaúcho a completar. Em toda a história da Spartathlon, apenas 17 brasileiros completaram. Caramba, muito bom. E esse ano vamos de novo, né? Daí também fui campeão do Intercontinental na categoria Open, né? Que é o meu recorde, são 232 quilômetros em 24 horas. É bastante assustador até para quem não... Para quem corre, né, e a grande maioria, de repente, que está assistindo corre, mas não corre tanto assim. É um tanto surreal até. Eu conversava com algumas pessoas, né, um dia desse, e todo mundo dizia, mas como é que o cara consegue? Como é que eles conseguem, né? Porque passa muito por treinamento, talvez passe muito também por biotipo, mas eu acho que é muito mais esse aspecto mental do que qualquer outra coisa, né, Charles? O que eu comento sempre que eu sou obcecado, eu faço porque eu gosto, porque eu me sinto bem, mas eu sempre digo que todo mundo
para fazer provas desse jeito, que exige tanto do teu corpo, tanto do teu tempo, precisa ter um divisor de águas. Precisa ter um gatilho ali, entendeu? Por quê? Por que eu vou treinar 6 horas no sábado, eu vou treinar 6 horas no domingo, vou acordar segunda-feira às 4:30 da manhã, vou treinar, vou trabalhar, vou treinar à tarde de novo e seguir, porque tu fazer isso por 30 dias, fácil não é, mas tu consegue. Mas tu seguir, tu chegar lá e tu fazer uma prova de 217 km é difícil? É difícil. Mas tu consegue fazer e tu manter. Difícil é tu manter. Precisa. E eu tive esse gatilho com a minha filha mais velha. Que ela foi para São Paulo, ela ia ser atleta, vamos dizer, profissional, foi para ser federada lá e tal, e eu tava vendo um sonho se realizando na minha filha, que na verdade era um sonho meu. E aí quando ela acabou desistindo, não quis ficar lá e veio embora, e ela disse assim na minha cara, assim: pai, eu gosto de correr contigo. Eu não quero ficar lá treinando, eu não quero ser atleta, eu gosto de correr contigo, esse sonho é teu, não é meu. Ela identificou isso, com 15 anos. Com 15 anos ela me disse isso. E por quê? Porque eu já tinha 30 e poucos, entendeu? E aí eu disse, não, beleza. E quando ela voltou de São Paulo, minha família disse, a corrida não leva a nada. Que futuro que tu vai ter com a corrida? Então, eu não precisava provar nada pra ninguém, mas eu tive esse gatilho de, não, eu vou treinar e vou treinar. E eu não consegui ser competitivo em provas de 10 e 5, entendeu? Não consegui. Minha melhor marca nos 10, 35. Não é uma marca ruim, mas você não consegue ser competitivo. E acabou que eu fui para as outras, por quê? Porque eu queria me desafiar, não queria ser competitivo, eu queria o desafio. E olha o quanto eu consegui. Fui para a Grécia, fui para vários países, conheço várias pessoas e consegui, e vou conseguir novamente representar o Brasil. Então olha o que o esporte me proporcionou, entendeu? Então sim, ele transforma pessoas e ele sim tem o poder de mudar a vida das pessoas, entendeu? Pois é, esse é um ponto interessante, Charles, da gente tocar até, eu acho. Porque, beleza, a gente sabe que o esporte no Brasil, infelizmente, não é tão valorizado, né? Fora futebol, vôlei, natação, os outros, a maioria dos atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, ganham mixaria, né, de dinheiro. A verdade é essa, né? O que é uma pena, e talvez a gente consiga mudar isso para as futuras gerações, tomara, né? Tomara que os empresários valorizem mais, que os governos valorizem mais, enfim. Mas a realidade é essa. Agora, o ganho, então, ele é muito mais do que o monetário. Ele é de vivência, ele é de experiência, ele é de vida, de fato, sim. Com certeza. Principalmente na ultramaratona, né? Que ela não é um esporte olímpico. Se os atletas que participam de Olimpíadas já têm dificuldades, a gente tem um exemplo agora não vou lembrar o nome do moço aqui do arremesso de peso, né? Que treinava... O Darlan, que treinava no pátio de casa, que perdeu... Terreno baldio, né? Sim, perdeu a Bolsa Atleta. Nos últimos meses, ou prestes à Olimpíada, ele perdeu a bolsa. O cara que ia para a Olimpíada. Imagina o atleta que vai, mesmo representando o Brasil, ele não vai para uma Olimpíada, ele vai para Mundial, vai para Intercontinental, como eu já fui no Intercontinental, né? Ou até mesmo na Espartato, mas é porque também não dá mídia, né? Não dá mídia a ultramaratona por ser provas muito longas, não passa na TV, então tem tudo isso. Mas espero que mude, que mude incentivando as crianças, incentivando os jovens, né? Para que hoje, primeiro, tu precisa mostrar um resultado, para que aí tu tenha um reconhecimento e tu consiga buscar recursos, mas precisa ser o inverso, né? Precisa incentivar os jovens e dar estrutura para que eles
demonstrem e façam um resultado. Mas a gente ainda engatinha nesse quesito, e a gente tem exemplo, né, dos Estados Unidos, outros países que incentivam, China, e só olhar no quadro de medalhas para as Olimpíadas a diferença. Sim, mas o que tu ganha... Vivência, Isso... tipo assim, ó, que nem tem amigos no Uruguai, tem amigos na Grécia, tem amigos no Brasil inteiro, tem amigo no Canadá, tem amigo, enfim, vamos dizer pelo mundo, através da corrida. E de que outra maneira eu ia conhecer, por exemplo, a Grécia? Uhum. Eu não ia, com certeza, eu não ia me preparar, vou juntar dinheiro e tal, vou viajar para a Grécia. Pô, talvez, mas nunca passou na minha cabeça fazer isso. Então, a corrida me proporcionou isso. Uhum. Me proporcionou conhecer pessoas, 54 países tinham lá, outras culturas, sim, entendeu? E todo mundo com o mesmo objetivo. Então, essa é a razão. É isso que eu falo que o esporte transforma, entendeu? Uhum. Ô Charles, sem querer sair desse ponto, mas eu acho que o pessoal está muito curioso também. Normalmente quando a gente conversa, tanto com quem não é do esporte, quanto com quem é do esporte também, mas enfim, que não chega a tantas distâncias assim, né, e tal. Primeira coisa, ele vai continuar? O ultramaratonista, né? Então, falando do Charles especificamente, tu disse assim, eu consegui chegar lá na Spartathlon. E aí eu confesso que eu também pensei, eu digo, será que o Charles vai continuar? Ou será que esse foi o desafio que ele queria? E estaria ok também, se fosse, né, o limite? Beleza, agora eu vou mudar, vou trocar de prova, ou enfim. E aí tu vem na semana seguinte já falando, não, tô já me preparando para a Spartathlon do ano que vem. Então, o que te motiva a ir de novo lá? Então, primeiro, porque eu achei sensacional, sensacional tu vê o nível dos outros atletas e tu tá ali, tá vivenciando aquilo ali. Só que eu fui sozinho, time Brasil, a gente foi time Brasil, mas se tu quiseres levar alguém para fazer teu apoio, tu tem que pagar, entendeu? Então... Tem que pagar passagem, hospedagem, alimentação, se tu quiser alugar um carro, porque a prova te dá toda uma estrutura. São 246 quilômetros, tu projeta ali, faz a tua estratégia e tu bota em bags lá, uns saquinhos, o que tu acha que tu vai precisar no quilômetro 50, que tu acha que tu vai precisar no quilômetro, e tu entrega um dia antes e eles distribuem no trajeto. Tem pessoas que estão identificadas lá que vão te entregar. Só que é um calor absurdo lá. E em setembro tá acabando o inverno aqui, então não tem adaptação nenhuma ao calor. Sim. Cheguei lá, um calor escaldante, então eu tive que parar muito nos pontos de apoio para colocar gelo num lenço. Tá tendo uma história legal desse lenço aqui, depois a gente pode falar. E então parava muito. Para ter uma ideia, o campeão da prova, ele tinha 12 pessoas na equipe dele de apoio e 3 carros. Então, a cada 4 quilômetros, os carros se revezavam para alcançar a coisa para ele. Tipo assim, tu quer trocar de camisa, os caras estavam ali, pit stop, só fazia assim, só botava o outro. Pode. Tá. Nos primeiros 40, não. Pode esperar. Nos primeiros 40, o carro pode esperar lá no 40 e depois ele pode esperar no 80. Tá. E daí, depois dali, pode esperar a cada ponto. Então, os 80 primeiros quilômetros, os 80 primeiros é de boa. Sim. Depois que o bicho pega. Então, faz muita diferença, porque tu para. Aí tu tem que, me dá o meu... Tem que desenrolar ainda. Eles são gregos, que tentam falar inglês. Eu sou português, que tento falar inglês. A gente tenta se comunicar. Daí, tu fala alguma coisa lá com ele, I need my bag, eu preciso do meu item aí, da minha mochilinha, aí eles vêm, te alcançam, tu tira, coloca, devolve, leva, e até tu arrancar de novo. E eu sofri muito com o calor e com a bolha no pé, né? Então, eu queria assim, eu tenho que completar. E quando eu completei,
veio o pessoal lá, né, fazer uma festa comigo e tal. Eu falei, nunca mais eu volto. Lá, né, na hora. Sim, sim. Caramba, nunca mais, não quero saber, isso aí é muito sofrimento. No outro dia, no café da manhã, eles aí, Charles, vamos, como é que vai ser? Talvez eu volte. Talvez eu volte. Quando chegou aqui, eu disse, não, eu quero voltar, cara, porque os caras são brutos demais. E eu vi que dá, agora eu sei como é que é. Eu quero ir. É a mesma história lá daquele perrengue que tu passou no teu treino. Sim. Quando tu concluiu, tu disse, bom, então dá pra fazer melhor. Eu quero ir, só que eu vou levar apoio e aí eu vou pra cima. Eu quero ir bem melhor. Sim. E, por exemplo, você perguntou, chegou naquilo lá, deu. Não. Tipo, eu fiz 219 quilômetros, daí eu queria fazer 230, eu fiz 232, agora eu quero fazer 240. O ranking nacional hoje tem, o primeiro tá com 246. Isso em 24 horas. Isso, o ranking de 24 horas. O primeiro tem 246, o segundo 233, e eu 232, e o quarto 231, e o quinto 228. Então os 5 primeiros tá, tirando o Jandose que tá 246, nós estamos ali embolados. Só que eu quero 240 agora. Eu quero 240. Depois que eu fizer 240, eu quero 250. O recorde brasileiro é 270 na história. 271, acho. 272, 270 é alguma coisa. E por que não pensar? E eu tenho 42 anos. Mas tu não é mais um guri. Sim. Na prova de 219, que foi a minha primeira 24 horas, eu liderei ela até 18, 19 horas. E o campeão da prova, com 53 anos. Ele fez 230, eu fiz 219, e eu tava liderando até, ele ganhou só na experiência. Isso vale muito, muito para aquele cara que tá ali justamente nessa idade, né, 40, 45, 50 anos. A gente vê muito isso, né, Charles? As pessoas... Os dois lados, né? Aquelas pessoas dizendo, mas eu não tenho mais idade para isso, mas não dá mais, né? Eu já tô velho para isso. E ao mesmo tempo a gente vê muito nas provas justamente a prova de que dá, e não só dá, como dá para ir muito bem, dá para começar a vida esportiva nessa idade, né? Na ultramaratona, a maioria dos atletas gira em torno de 40 anos. Tem atleta de 28, 25? Tem. Tem de 60, 70? Tem. Mas a grande maioria gira ali 37, 48, nessa, vamos dizer, 35 a 50. E eu pretendo ficar em alta performance até os 50. E aí depois a gente vê. Eu vou continuar correndo, mas eu pretendo ficar em alta performance na ultramaratona até os 50. Então tem mais 7 anos e meio, 8 anos aí pela frente de muito treino. Isso é meta. Meta. Eu quero ficar em alta performance até os 50. Depois a gente vê. Porque quando eu tava treinando para 5 e 10, a minha meta era ficar em alta performance, ou performance, não dá para dizer que é alta performance, mas em performance até 40, 42, que é o que eu tô agora. Só que quando tu parte pra ultra, mas a ultra é muito pior. Não, a intensidade dos treinos mais curtos judia mais, né? É mesmo? É muita paulada. Terça, quinta, tiro, ritmado, tiro. Não tem tiro. Eu não tenho tiro, tem rodagem. Dá muito volume. Mas a pancadaria do quem é das rápidas... Mas eu vi tu fazendo uns tiros, por exemplo, na 7 de setembro aqui, que é uma lomba bem íngreme. Tu tem feito algumas provas de 5 e 10 de vez em quando, e quando tu faz, tu normalmente te dá bem também? Sim, eu faço, são pouquíssimas, né? Mas eu faço. E acaba que o volume, quando tu precisa fazer uma mais curta, tu dá uma espichada. Faço alguns tirinhos com as minhas crianças, né? Eles são bem fortes, até por sinal. Mas não é aquela pancadaria mesmo, entendeu? Entendi. Fazer um tiro, por exemplo, fazer um tiro a pace 4, 4,30, 4, vamos dizer, de 400 metros é tranquilo. Eu tinha que fazer antes para 3, entendeu? 3 e 5.
sim. E daí isso muda, muda. Mas o volume, tu fazer muito volume. Por quê? Imagina se tu treinar para uma maratona, vou fazer um ciclo de maratona. Acaba que tu melhora o teu tempo no 5 e no 10. Sim, sim. Só fazendo o ciclo de maratona. Não sei se eu tinha 25 no 5. Pode saber que tu vai baixar. Tô lá no meu limite. Tenho visto isso, sim. Entendeu? Isso. Então, por isso que quando eu faço alguma prova mais curta, fiz prova de 10, agora, ano passado deu 36 minutos e tal, é um bom tempo. Não treino específico, mas é o volume, né? O volume acaba te deixando com essa condição. Aguinha por aqui. Charles, vamos falar sobre isso, né? Sobre hidratação na prova, mas também no dia a dia. Porque assim, ó, que nem eu tomo em torno de 5, 6 litros de água por dia, né? Só que eu tô o tempo todo indo no banheiro. Acabei de ir agora. Fizemos uma pausa aqui, acabei de ir no banheiro também. Né? Eu trabalho mais em casa. Tu trabalha em fábrica. Tu tem uma rotina um pouco diferente ali. Como é que é para ti a hidratação no dia a dia, o quão importante ela é e como que tu administra também essa questão de banheiro mesmo, né? Quem toma água tem que ir no banheiro. Então, eu não consigo tomar 5 litros d'água que nem tu toma, não. É mesmo? Não consigo. Deveria tomar pelo menos 4. Mas é na faixa de 3 a 4 litros no verão. No inverno eu não consigo tomar tanta pouco, água. Hein? É pouco. Eu entendo, porque a hidratação é fundamental. Mas o que eu faço? Eu tento, na semana, ou 15 dias antes da prova, tomar mais água que o habitual e tomar água de coco também. A água de coco na semana, eu tomo água de coco seguido, mas a água de coco na semana da prova, durante a prova e pós-prova, próxima semana. Tipo, 50% da água que eu tomo é água de coco. Não é porque a Qualicoco é patrocinadora, mas... Não é. Mas eu tomo muita mesmo água de coco na semana antes, durante a prova e na semana depois. 50%, se eu tomo 4 litros de água, vai ser de água de coco. E dizem que é o baita de um isotônico, né? Sim, dá certo pra mim, funciona, entendeu? Bem, dá certo pra mim, porque durante as provas de 24 horas eu uso muito água pra me molhar. Sim, já vi, mais joga na cabeça do que muito, toma. Eu me molho muito mais do que todos os outros atletas. Mas é porque eu tenho, o meu corpo ele meio que superaquece e várias pessoas têm tipo uma urticária ao calor do corpo e eu tenho. Então eu preciso me molhar mais, mas me manter mais resfriado. E a água de coco eu não toco em mim, eu tomo ela. Principalmente durante a prova, entendeu? Eu tenho que tomar, então vem lá 200 ml, eu tomo. Daqui a pouco eu intercala com água, vem 200 ml. Mas a hidratação e a alimentação, para quem treina, não importa qual treino, é fundamental. 70% do nosso corpo aí, 60%, 70% é água. Tu precisa repor. E tu perde muito, né? Ô Charles, e durante a prova, bom, quanto tu toma é difícil de saber, porque tu acabou de dizer que joga fora muito. Mas quanto de água que tu usa, seja para te banhar ou para tomar, tem ideia? Não, para ter uma ideia, vamos usar a prova de 24 horas de São Paulo. Que foi na pista de 400 metros. A cada 400 metros, durante o dia, eu pegava um copinho daqueles de água. Cada volta na pista, um copinho. Durante o dia, estava quente, um pouco eu me molhava, um pouco eu tomava. A cada 400 metros, um copo d'água. Aí, entrou a noite e esfriou, daí, a cada 2, 3 voltas, um copo d'água. Sempre com ele ali, fura, toca um pouco na cabeça, toma um gole, 2 goles. 1 gole, 2 goles, o resto. E aí, quando o dia amanheceu, de novo, a largada foi, não lembro se foi às 10, não lembro o horário, mas enfim, amanheceu,
e veio um calorão de novo. Aí a cada 400, daí eu já tava desgastado, tava acabando, a cada 400 metros eu pegava 2 copos d'água. Uhum. Um era direto na cabeça e o outro tomava uns goles. Então, é muita água. Em média, se queima de 16 a 20 calorias. 20 mil calorias em 24 horas. Uhum. Então, nossa. É muita... Pois é, e aí... Bom, mas água só não adianta, a água de coco vai ajudar bastante, mas talvez provavelmente não é suficiente. Tu toma algum tipo de isotônico também? Isotônico eu não tomo. Não? Eu não... às vezes eu levo, sei lá, um isotônico, Gatorade e tal, levo, mas não me dá vontade de tomar. Tem que tomar alguma coisa que te dê vontade. Eu levo Coca-Cola, o pessoal gosta muito de tomar, eu não tomo também. Também não gosto. Porque me dá... Como tu fica tomando, eu fico tomando muita golinho, parece que limpa a garganta e me dá azia. Ah, claro. Se eu tomo, daí a Coca-Cola me dá mais. Café preto não tomo também. O pessoal oferece, é bom, tu sente o cheiro na madrugada do café. Mas eu não tomo porque eu fico ruim. O que eu faço? Eu pego um nitrato de beterraba e faço ali uma poção ali de fórmula mágica. O nitrato. E faço que é ali... a tal da palatinose, né? Isso, mas o nitrato mesmo. Ele é puro daí. Desidratado e põe água e toma. E aí como mariola, como paçoquinha, da Guimarães, né? Lógico. Como mariola, como paçoquinha, como batata. Paçoquinha tu tem à vontade. Batata frita. Frita Ruffles. Batata frita, porque tem sal e gordura, tá? E dependendo, tudo que não pode durante a semana, a Nutri fica louca. Tudo que não pode durante os treinos, pode na prova. Que é o que encaixa comigo. Talvez pra ti não dê certo. Sim. Pra mim dá, é batata, é chocolate. E essas coisas, assim, e aí vai intercalando. Uma coisa que eu sinto, assim, claro, de novo, né, não chega nem perto do que tu faz, mas eu acho que se adapta um pouco à realidade tua para o corredor de menor distância, muitas vezes também. Uma coisa que eu sinto é a falta do sal. Então, quando a gente come uma coisinha de sal, depois agora da meia maratona de Porto Alegre, né, da Half Marathon lá, a gente tinha umas pizzazinhas no carro, tinha feito festa aqui em casa antes, e eu dei pro Adair uma também, e ele, que coisa mais boa, porque essa suplementação normalmente, os géis e tal, eles são tudo doces, né? Sim, na estratégia alimentar da prova, para a prova e para os treinos, ela é intercalada. Um doce, um salgado. Um doce, um salgado. Aí o que eu levo? Leva essa batata frita, processada mesmo. Batata salgadinha. Sim. Leva biscoito salgado, aquelas torradinhas, sabe? Aí tu vai comer. Comeu uma mariola. Chegou dali 30 minutos, vai comer uma coisa salgada. Daqui a pouco, comeu uma paçoquinha, vai comer outra coisa salgada. E nos horários habituais, horário de almoço. Que horário tu costuma almoçar no teu trabalho? Das 11h30 ao meio-dia e meia. Nesse intervalo, tu vai comer alguma coisa, como se fosse o teu almoço. Entendi. E lá, depois das 7, 8 da noite, de novo, vai comer. O quê? Uma massa? Macarrão, massa com carne? Não, sem carne. Só a massa ali, eles botam um creme de queijo, alguma coisa. Mas se tiver a massa pura, eu quero só a massa pura. Com eles água. quem? A prova oferece já? A prova. É? E aí se eu não me agrado da prova, do que tem na prova, porque às vezes tá enjoado ali e tal, ou eles botam um molho. E não sou muito. Eu gosto muito do purê de batata, daí eu levo um Cup Noodles daquele. Miojo, que tem sódio, tem gordura. E aí tu bota... Pior coisa do mundo. Mas, cara, tipo assim, eu tô falando a realidade, não vou dizer sim, não, é bom. Tomo tal suplemento de 500. Não, cara, eu como batata Ruffles, como mariola, como paçoquinha e bis e miojo, cara. E é isso, e bora. Então eu acho que na verdade tu corre ultramaratona é pra ficar comendo as coisas que não pode, né? Que é um pouco isso. A minha Nutri vai
A Nutri vai me vaiar agora falando essas coisas, mas na prova tá liberado, o dia que pode. Tu tá fazendo acompanhamento com um nutricionista já há bastante tempo? Não, faz pouco tempo. Faz pouco tempo, mas é muito, muito importante, né? Uhum. Porque é através dela que comecei a tomar o nitrato, né? O nitrato da beterraba. E é incrível a tua recuperação e tal, como muda e a vontade ali de... porque o que diferencia, né? Um atleta do outro, a capacidade que ele tem de se recuperar de um treino para o outro. Tipo, eu faço 4 horas no sábado e quero fazer 4 horas no domingo, eu preciso me recuperar, senão eu não vou fazer um treino de qualidade no domingo. Sim. Tem que fazer, daí eu tive folga na segunda. Terça-feira, o chicote estala de novo. Tu precisa, e o nitrato, eu notei isso, me deu uma capacidade de estar bem de novo mais rápido. Pode ser psicológico. Não, mas não deve ser. Mas ser... Acho que é real mesmo. Pra mim funciona, entendeu? Acho que é real. Ô, Charles, e o que mais que tu usa assim, de suplementação no dia a dia? Creatina? Eu não tomo creatina. Eu tenho vamos falar dos patrocinadores, né? Tem uma marca de suplementos que me apoia, é a Evolve, ela é aqui do Rio Grande do Sul. Então é importante, né, a gente falar das empresas que apoiam o esporte. Total. Então eu tomo multivitamínico. No multivitamínico tem vitamina C, mas eu tomo mais a vitamina C isolada, porque a gente pega calor, pega frio, pega chuva, então a imunidade cai lá embaixo. Então tomo o multivitamínico, ômega 3, a coenzima Q10, ômega 3 e tomo mais betalanina, que é betalanina é tipo para evitar a fadiga muscular ou retardar, e tomo L-arginina, que seria um aminoácido, que vem no BCA, só ele. Porque num BCA, né, eu posso estar falando besteira, mas pouco que eu entendo, o BCA, quanto mais L-arginina ou L-leucina tiver, melhor. Então eu pego ele isolado, só ele, mando manipular e é o que eu tomo, cara, é isso aí. E o whey, né, depois do treino eu tomo whey, e é isso. E tu come quantas vezes por dia? Eu como bastante, quase sempre. Café? O primeiro treino em jejum. É mesmo? Só um café. Aí depois sim, tomo um café. Depois do treino. Cara. Primeiro treino em jejum. Jejum é um troço muito ruim. Mas é o primeiro treino. Funciona pra ti, né? Porque não é pra todo mundo. Isso, porque eu acordo, tipo, quando eu vou treinar 2 períodos, eu tenho que acordar 4h30 da manhã. Então, para que eu tomasse café e esperasse o tempo, teria que acordar às 4, entendeu? Então, mais para agilizar o processo do que propriamente seria bom. Entendi. Mas é por isso que eu faço em jejum. Daí, sim, quando eu volto, aí eu tomo um café, aí vou pro trabalho. Aí isso, tipo, 7 da manhã, depois... E esse primeiro treino é o quê? Normalmente? Corrida, 1 hora. 10 quilômetros, 50 minutos. Entendi. Dá mais ou menos, bota 1 hora de treino. Aí tu toma o café... Tomo café e vou trabalhar. Daí 9 da manhã, mais um lanche, meio-dia, almoço, depois 3 da tarde, lanche, depois 4h30, o pré-treino. Aí treino às 6, depois... 8h30, 9 horas, janta. 11 horas, dependendo se tiver aula e tal. Mais uma fruta e aí cama. Então são várias refeições durante o dia. E no outro dia, às 4h30 da manhã, começa tudo novamente. Tu dorme quantas horas? 6 horas, 7 horas. Consegue ainda. 6 horas. Que é o mínimo, né? Que é o mínimo 6 horas, assim. Mas não... Eu tenho aula da faculdade só na quinta, né? Então nos outros dias eu não consigo... tu ainda tá fazendo faculdade, né? Tem mais isso. Um pouco mais cedo. Tem mais isso. Tu tá trabalhando quantas horas por dia? Eu trabalho das 7 às 17, com 1 hora de intervalo. Dentro da empresa, 10 horas, mas são 9 horas trabalhando. Então tu passa o dia inteiro fazendo muita coisa, assim. Sim, o dia praticamente em pé o tempo inteiro. Ô Charles, e uma coisa que as pessoas também têm muita dúvida, né?
vida social, né? Namorar mesmo, conviver com os filhos, enfim, a família, os amigos. Como é que tu administra isso, assim? Sair, de repente, jantar com alguém, trocar uma ideia? É complicado. Tipo assim, essa é a parte mais difícil, talvez. Tu conciliar tudo e administrar isso é a grande missão, né? Uhum. Que tu consiga fazer tudo de forma efetiva e que seja bom para todo mundo, entendeu? Uhum. O que eu fiz? Eu puxei a família toda para corrida. Mas é muito legal porque os meus filhos treinam, a namorada treina, e não tem, todo mundo treina, todo mundo quer dormir cedo, ninguém quer sair para jantar. São raros os dias, tipo assim, o pessoal, vamos, balada esquece. Não vou. Sim, não dá. Vamos jantar fora, vamos, sei lá, jantar fora, enfim, não importa o que. A gente sai cedo e volta cedo, tranquilo, mas não é muito também. Te convida para um aniversário, tu vai? Tu tenta encaixar no treino? É difícil, cara, é difícil. Tem que dizer alguns nãos, assim, né? Na verdade, tu vai ter que aprender a dizer não. Mas e as pessoas têm que entender. Tem uma data especial, é um 15 anos, é um casamento. A gente administra, entendeu? Mas é difícil, eu não costumo sair muito, não. Não costumo e não costumo mesmo. Isso te dói também, assim? Quer dizer, isso te gera algum desconforto ou tu aprendeu a lidar também com essa situação? Nenhum, até... O pessoal pode continuar me convidando, tá? Uma hora dá certo. Mas tipo assim, algumas coisas assim, quando me convidam, eu digo, cara, como é que eu vou fazer? Não dá, tem treino amanhã. Mas isso é muito pessoal, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Para tudo tem que ter um equilíbrio. Tu vai traçar tuas metas e tal, e vai ter um dia, aniversário da tua mãe, aniversário do teu filho, quer jantar fora, ajusta a semana e faz tudo, entendeu? Faz dar certo. Mas não pode todo final de semana ter uma churrascada com os amigos e tal. Sim. É processo, tu ter a tua meta. Tua meta, e tu vai ter que abrir mão de algumas coisas para que tu atinja o teu objetivo lá na frente. Não é exatamente que o esporte seja a tua prioridade número 1, mas ela tá dividida, esse número 1, junto com algumas poucas coisas, junto com a família, junto com os amigos. Vamos elencar, né? A família, ela vai vir em primeiro lugar. Esse trabalho, treino. Vamos botar o estudo, né? Depois do treino. Tá em quarto. Só que a diferença entre eles é pequena. Tipo assim, essas prioridades são os... Vamos falar que o pilar, os 4 pilares. Tá em cima deles ali. Qualquer um que saia fora desestabiliza. Sim. Ô Charles, e um aspecto que eu acho que é sempre interessante também, né, é de como que tu lida com essa rotina e ao mesmo tempo tu tem conseguido conquistar as pessoas de uma forma interessante também. Quer dizer, a empresa onde tu trabalha hoje, todo mundo, ou quase todo mundo, te admira, ou te ajuda, ou, né, patrocinaram uma parte da tua viagem lá para a Grécia na última vez. Tu tem dado palestras. Então, de alguma forma, o esporte te fez, de fato, crescer na vida. De novo, a gente volta lá naquilo que a gente estava falando. Se tu continua economicamente muito parecido, né, não sei, com o que tu era antes, mas o esporte te trouxe uma importância, né, uma questão de vida legal, né? Economicamente eu tô pior. Tá pior? Mas vamos dizer que pessoalmente eu tô realizado, cara. Tô realizado. E o pessoal, as empresas hoje elas falam que tenho pós em, sei lá, tenho pós em finanças, tenho pós em gestão empresarial, e eu falo, eu tenho pós em ultramaratona, porque o cara, as pessoas que fazem e se dedicam a uma rotina tão
intensa e tão difícil, vamos dizer, obrigado, tão difícil, não vai ser qualquer probleminha que vai te abalar. Não estou dizendo que tu é um cara com a mente blindada, e tu te adapta muito mais às mudanças. Principalmente eu trabalho no ramo automotivo, né? A Magna faz peças para GM, vamos dizer aqui, então é um trabalho alucinante, a gente não pode nunca, toda a vida ali, trabalhando, porque não pode deixar eles parar, porque tem concorrência, porque tem isso. Então é muito dinâmico. E a resolução de problemas e a adaptabilidade tem que ser muito rápido. E o esporte, a ultramaratona me blindou para isso. Porque às vezes tu tá fazendo uma coisa que aquilo ali, naquele momento, é a prioridade. E virou em 5 minutos, ela não é mais. Porque tu tem que fazer outra coisa para atender o teu cliente é a prioridade. Então, a minha capacidade mental para absorver aquilo e entender que tá, beleza, então vamos fazer isso e vamos fazer agora. E não questionar. É só vamos fazer e deu. Porque precisa ser feito. E isso o esporte me deu. O esporte me deu. E não só pro trabalho, pra vida. Porque tu não põe senões, tu não fica dando desculpa, tu tem que fazer. Eu, no caso, acabei tendo essa convicção que vão ter dias ruins, vão ter, mas que vai passar, que tu precisa seguir, e vai tocando. E isso vem do esporte, principalmente da ultramaratona, que tu vai ter aquele momento de baixo, e é isso. Então, como tu perguntou, economicamente, realmente, as corridas não me trazem recursos financeiros, mas eu também consegui, como eu falei, conhecer outros lugares e não precisei tirar tanto do bolso, entendeu? Da linha de curiosidades, voltando lá, a gente falou de alimentação, a gente falou de hidratação, o pessoal sempre também quer saber dos grandes atletas, assim, relógio, o que tu usa, tu tem marca que tu gosta mais, tu já testou mais marcas, o que se enquadra atualmente, assim, no teu dia a dia? Tênis, eu uso o que eu ganho. Então, a Mania de loja, uma loja aqui da cidade, me apoia com os tênis. E, esse que eu tô usando é um Skechers. Mas eles me deram há pouco tempo um Olímpicos, uso Nike, não importa. Tu tava usando o Corre-Vento um dia desses? Corre-Vento, eu gosto muito dos tênis da Olímpicos, gosto muito mesmo. O Corre-2, Corre-3 já tem? Corre-2, Corre-3 não tenho. Vai gostar. Então, Skechers, Nike, não tenho preferência. Eu, de preferência, os mais em conta. Tu bota no pé e é que porque eles é de amortecimento, é de não sei o quê. Eu até nunca nem tive esses outros mais tecnológicos aí. Até porque eles não duram muito. Não duram muito aí. Porque é muita rodagem. Sim. Então... Quantos quilômetros por semana? Mais ou menos 200 quilômetros semanais. Tá. Então, relógio eu gosto de Garmin, mas porque eu me habituei com ele. Eu queria um relógio que tivesse uma durabilidade da bateria maior, porque o meu dá em média de 14 horas, e eu sei de relógios que tem até 50 horas. Sim. Então eu preciso correr com 2 relógios, tipo na Spartaco, porque eu queria muito fazer abaixo de 30 horas. Se os dois dá 14, ia ficar um resto. Como eu levei 34 horas e 40, eu fiquei muito tempo sem relógio. Só olhando, perguntando nos PC, né? Quanto tempo tem? E é muito ruim. Tem um relógio, né? Tem um relógio que é da Garmin agora, parece que ele é mais ou menos 60 horas a autonomia e que ele tem o carregamento pela solar. Mas eu nunca vi esse relógio. Acho que é um que lançou agora. E tem o Chorus também, que é o querido aí dos ultramaratonistas. Que é o que o Kipchoge usa também. Isso, que é o Chorus, que ele é 50 horas de bateria. Mas cada um são várias marcas, tem Polar, tem várias marcas, e cada um se adapta a que se acha melhor ali, que acha que vai conseguir. E o que cabe no bolso, né? Sim. Porque assim, tem muita gente que
se apega muito a esses detalhes externos, né? Tu acabou de falar do tênis, pô, o que me dão eu uso, né? O relógio. Daqui a pouco a recordista na maratona, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela não usa relógio. Sim. Imagina. E tipo, na última 24 horas que eu fiz, tava com um atleta, nós dois ali, numa briga ferrenha até 14, 15 horas, não lembro, na disputa do primeiro lugar. Eu em segundo e ele sempre na frente. E aí ele acabou desistindo, ele acabou se sentindo mal, viu que não ia dar e desistiu. E acabou que eu tirei o relógio daí e corri tipo umas, sei lá, 6 horas, 6, 7 horas sem relógio também. Agora só vou correr, não me preocupo muito, mesmo? Só correr sem relógio porque eu só tinha que me manter em movimento. Sim. Ali. É um desafio, principalmente se tu vai correr uma prova curta, é interessante tu ter o relógio, porque tu tá muito ligado na tua velocidade que tu quer fazer. Mas a partir do momento que tu vai fazer a prova mais longa, o relógio, se tu ficar olhando para ele toda hora, ele acaba virando teu inimigo. Porque tu não tá... Daqui a pouco tu vai estar correndo a pace 6, entendeu? Que não tem problema nenhum. Sim. Correndo a pace 6 e 15. E se tu acaba forçando para baixar, tu vai acabar quebrando. Então tu espera o teu corpo reagir e que daqui a pouco tu baixa a velocidade, tu aumenta a velocidade, vamos dizer assim, baixa o pace e volta. E se tu ficar olhando, ainda falta, agora são 19 horas de prova, falta 5 horas. Daí tu faz uma volta na pista de 400 metros, deu 1 minuto e ainda falta... Então acaba virando teu inimigo. Então é interessante. Mas tu precisa estar muito, muito bem, que nem tu comentou da mulher que fez a prova, da maratona, sem relógio, muito bem treinada e muito bem cadenciada para ela saber que ela está no ritmo. Pois é. É interessante. Tu um dia me disse, a gente estava correndo lá na praça e tu comentou, eu tenho que tentar manter um determinado ritmo, porque se baixar demais, o cara não volta mais. Sim. Tem disso também, né? E por que eu falo assim, que tu não precisa estar focado no relógio e tal, mas tu tem que saber mais ou menos um ritmo ali e tal, e tu não te preocupa se tu tiver a 6h15, se tu estiver olhando no relógio, porque tu não te preocupa em forçar, principalmente se for longa, porque tu vai voltar. Porque tem vamos dizer, uma margem ali que tu flutua ali dentro, que é o que tu tá mais acostumado a correr, e tu vai procurar sempre aquilo ali. Até porque se tu baixar muito a tua velocidade, vamos dizer, tu não volta mais e a tua frequência aumenta. É incrível. Tu tá fazendo esforço. Tu tá, sei lá, batendo mais a perna que tu não tá habituado. Por exemplo, tu corre, vou chutar um número qualquer, tu corre pace 5, tua frequência tá 130. Tu corre pace 6, a tua frequência tá 140. É incrível isso. Façam isso, monitorem o relógio de vocês, depois vocês vão ver se vai dar certo isso que eu falei. Se tu correr muito lento, tu acaba também te castigando mais. Ô Charles, e aí, mais fácil para ti correr em pista, que a maioria dessas provas né, essas 12, 24 horas, ou no caso do Spartathlon, que é de um ponto a outro, né, como a maioria das corridas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gata tá tomando água? Tomando água no meu copo. É que não tem pote dela. Então, olha só. O que é melhor? O que é mais fácil? Ou, enfim, teu corpo... Todas as provas que para índice tem que ser em circuito de voltas. Todas as provas que vai contar para o ranking, porque tem a arbitragem, tem o pessoal... E eles aferida antes, para não correr risco do pessoal comentar que se o cara foi muito rápido, que ele possa ter entrado... Roubou, sei lá. Pegado carona. Então, todas as provas de ranking tem essa parte
que é em circuito. Ponto. A corrida mais prazerosa é aquela que tu sai de um lugar e chega no outro. Porque tu vai vendo coisas. Isso, vai mudando a paisagem e tal. Mas, como eu treino no loteamento ali, que é 2 km a volta, então eu tô muito habituado a circuito. Eu vou muito treinar na pista nos finais de semana. Eu gosto do circuito porque é um ambiente controlado para mim. Eu sei que eu posso ir no meu limite, que a cada 400 metros o circuito para índice, a maior distância pode ser 2 km. Então, a cada 2 km vai ter toda uma equipe de apoio para me atender. Entendo. Então, é mentalmente desgastante? É mentalmente desgastante. É menos prazeroso? É. Mas é muito mais controlado. Sim. É muito mais controlado. Então, tu precisa te adaptar a treinar mentalmente. E é muito estranho, porque... Quando não, tu leva água daí, tu leva uma garrafinha, tu usa cinto, tu usa a mochilinha de hidratação, e acaba que te prejudica, né? Tu tá levando algo a mais, roça, que nem na Spartatus eu carreguei, levei quebra-vento o tempo inteiro, lanterna, água. Tinha mais isso, né? Isso, então, mesmo deixando as coisas nos pontos estratégicos, mas eu não sabia se eu ia chegar nos 100 km e ia estar à noite ou não. Sim. Então eu levei uma lanterna comigo e deixei mais uma lá. Pô, se acaba a bateria, ou se, sei lá, se dá uma viração de tempo, a gente vai largar às 7 da manhã, 7 da noite. Ah, tem sol, mas eu não conheço o clima de lá. Dá uma viração, dá um temporal, precisa de um casaco, acaba chovendo. Enfim, mas o circuito, ele é muito desgastante, mas ele é treinável, né? É treinado, precisa treinar, né? É quase uma meditação, né, Charles? Se Tu entra num estado meio de transe, entra. Pode falar, tu precisa entrar, né? Sim. Tu precisa entrar. Se tu ficar olhando e analisando Se tu prestar atenção em outras coisas, tu acaba saindo do foco. Para a hora? Tem 5, 10 minutos aqui, quase. Deixa eu guardar a semente no bolso aqui. Não tem bolso. Charles, bom, pra gente fechar, né, mas um assunto que eu acho que é bem importante também, tu falou em vários momentos daqueles que te acompanham, né, e eu tenho pra mim, pelo menos, que nada na vida a gente faz sozinho. Se a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que entender que é preciso ter gente junto, ter gente dando um suporte, e acredito que para ti seja muito isso, né? Eu vejo que teus filhos estão junto, quando eles não estão treinando, eles estão lá entregando garrafinha e tudo mais, e sempre faceiros de estarem ajudando. A tua namorada, a Cássia, está sempre junto ali também, de alguma forma dando um apoio. As empresas começaram, mesmo que de uma forma que eu considero tímida, mas já tem empresas que dando um suporte. Como é que é essa questão para ti, assim, de suporte, de apoio, de pessoas mesmo? Então, a gente é um time, né? Ninguém conquista nada sozinho. E ter o apoio da minha família é fundamental. Do meu treinador. Ele que me colocou aí, né? Onde eu tô, e eu trabalho de time. O apoio das empresas, a própria Guimarães, que é a patrocinadora, né? A única patrocinadora, mas eu tenho a faculdade, a Unicel, com a bolsa, né, para fazer educação física. Então, é importante. A academia, a Guimarães, a Magna, que me libera para ir para as competições, que pagou a passagem para mim para a Grécia. Então, até porque... A Mania que te dá, que dá os tênis, da seleção Patrulhense de Osório, que ajuda, a própria Evolve. Agora eu vou no... O treino tu faz na W11? Faço na W11, mas acabei trocando. Trocou agora? Tô na Supera agora, legal, com o Fabrício e a Morgana. Mas é que é o seguinte, mas foi por opção minha, entendeu? O Felipe Guimarães, que é o personal lá, ele trabalhou sempre na W11 e agora ele é personal autônomo, então eu já queria... conversava, sou muito amigo do Fabrício, da Morgana, então a gente... mas tem as portas abertas, resolvi, né, trocar e treinar um pouco com eles, mas
A W11 me ajudou por muito tempo e as portas estão abertas, né? Sim. Não é... A gente tem que ter gratidão por aqueles que passaram. E mas é processo. E tipo assim, beleza, tudo certo. E tem várias empresas que me apoiam de outras formas, mas que nem a Mania ali com os tênis. Pai, uma baita parceria. E a Guimarães, nossa, sensacional, né? Patrocinador oficial mesmo, patrocínio, não é apoio, né? Então, é gratificante, assim, não é... Como é que eu posso dizer? Eu não vivo do esporte, mas também consigo conhecer outros lugares e não ter que tirar muito do bolso, né? Sim, porque é caro, né, Charles? Sim. Queira ou não, assim, pro cara correr 10 quilômetros tem um custo, pro cara correr 200 tem outro custo. Né? E não são só as provas, né? Sim. O treinamento que tem, vai treinar na pista em Osório, tem deslocamento, tem alimentação, os próprios equipamentos, né? Então, um relógio, ele tem uma durabilidade, um relógio. Mas eu tenho um relógio de 5 anos. Pô, beleza, deu sorte. Mas em média eles duram 2 anos, né? Sim. Os tênis, pra mim, duram em média 3 meses. Os próprios bermuda, short, camiseta, eles não duram muito, porque é muito surrado ali, então, no dia a dia. Mas, e pra ir, mas o pessoal comenta, mas tu não faz parte da seleção, eles não pagam pra... Pois é. Então, pra prova, tipo Mundial da China, que é em dezembro. Se tu for convocado, é inscrição e hospedagem. A passagem tu tem que buscar patrocínio. É pouco, né? Só passagem. Só passagem pra China, eu já pesquisei, né? Porque como eu tô em terceiro no ranking, eu quero ir. São 14 mil reais. A passagem a inscrição pra Grécia, daí a Grécia não é a seleção. A gente representa o Brasil, mas não é pela seleção brasileira. É a prova que te seleciona. Não é a seleção que me convoca, é eles que falam, tu pode vir. Lá, Espartato diz, tu tá apto a vir. Então, aí tu tem que ir por tua conta. Sim. Mesmo representando o Brasil. Então, a inscrição são 820 euros. Passagem, né, tem seguro viagem. Então, tem tudo processo. É caro, mesmo para representar o Brasil fora. A gente tem que ir atrás. Tu tá fazendo uma vaquinha virtual agora também para dar um incremento nesse orçamento, né? Sim, eu tive muita vergonha, assim, cara. Eu não sou muito de pedir e tal. Mas, pessoal, os amigos falaram, não, faz, cara, faz, porque quem quiser te ajudar, ajuda. E quem não quiser, tá tudo certo, cara. E foi assim... uma coisa difícil, porque eu converso com vocês, mas eu tenho tipo um bloqueio para ir pedir as coisas, entendeu? Pedir uma ajuda, é meu isso, mas fiz, tá lá a vaquinha nas minhas redes sociais, o pessoal ajudar, que simpatiza com a causa, né, e conhece, ou pode buscar a minha história, e ajuda com qualquer quantia, né, 5 reais, 10, não importa. Importante é que vão estar ajudando e com certeza eu vou dar o meu melhor lá, representando o Brasil. E todo mundo, como eu falei, não se conquista nada sozinho, todo mundo faz parte do time e com certeza vão estar bem representados lá na Espartato. Ideia de posição, como é que fica assim? Então, eu não gosto muito, eu sou muito competitivo. Eu não gosto de colocar assim uma pressão pra cima de mim mesmo, que eu já coloco, mas eu não gosto de expor pros outros. Entendi. Entendeu? Mas vamos lá. O ano passado eu fiz em 34 horas e 44. E meu objetivo ano passado era completar ela, porque hoje tô na história. O primeiro gaúcho. Cara, pode alguém lá, outro gaúcho, e tomara que vá e ganhe a Espartato. Mas se tu for pesquisar na história quem foi o primeiro foi tu, né? Fui eu. Então, agora eu quero melhorar.
Vamos botar assim, eu quero fazer... Fiz 34, 34 e 40, eu quero fazer abaixo de 30. Se eu fizer abaixo de 30, pode ser que eu fique entre os 10 primeiros. Entre 400 atletas de 54 países, tu ser top 10 é sensacional. Mas vamos dizer que eu não fique entre os top 10. Então, talvez eu fique sendo o melhor sul-americano. Mas talvez ainda tenha um sul-americano, porque tem o Fernando do Uruguai, o cara tem 245. E ele vai estar lá. Uhum. Tem o próprio Jandose, que é o primeiro do ranking, 246, ele vai estar lá. Mas eu quero que essas pessoas estejam lá, né? Porque a gente é do meio, todo mundo vive esse sonho. Mas talvez, se eu não conseguir ser o melhor latino-americano, talvez eu seja o melhor brasileiro. Uhum. Então a gente vem cascateando. Entendi. Eu não quero botar uma pressão, tu vai ganhar. Cara, vamos ser realistas. Dificilmente, porque os caras têm um apoio. O cara que ganhou lá, ele é um grego, ele fez em 24 horas. Nossa. Com 3 carros de apoio e tal, mas o cara é um monstro. Mas talvez eu chegue muito, não com 24, mas abaixo, ali 28, talvez. Então, eu tenho condições para isso. E se pegar um dia na veia, não sei. Então a gente bota isso. Abaixo de 30, melhor sul-americano, melhor brasileiro. Uma dessas aí vai ser. Pode ter certeza. Bom, então, com essa meta, né, a gente termina o bate-papo. Charles, quero te agradecer muito, né? A gente ficou aqui uma boa horinha conversando e principalmente te escutando, aprendendo. Acho que o pessoal que é do meio da corrida, que é da bike também, que é dos esportes assim de endurance como um todo, certamente gostou desse bate-papo, né? E quero te agradecer muito. Valeu demais. Obrigado por compartilhar tanta experiência com a gente, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e vocês que ficaram até agora, acesse lá a minha rede social, tenho apenas o Instagram, é importante para mim ter mais seguidores, né? Uhum. Porque e aí vão conseguir acompanhar ali minha rotina e tal, e a gente interage um pouco mais. É @santos.tiarles com TI, bem brasileiro mesmo. E agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Valeu demais, Charles. Pessoal, obrigado, né, por acompanhar também. Aproveitem para curtir, deixa o comentário, deixa aquele apoio aí pro Charles. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né, as redes sociais dele. Vamos tentar deixar o link também da vaquinha. E compartilhem esse vídeo também, para quem gosta de corrida e para quem não gosta, né, porque é uma história de vida e é um pouco de inspiração, eu acho, para todo mundo, seja um trabalhador, seja um funcionário, um empregado ou um empresário, né, é uma história de vida que o Charles traz para nós, de muita superação, de muita convicção, né, do que pretende fazer. Eu acho que todos nós temos um pouquinho a aprender também, né, com ele. Valeu demais, abraço a todos, tchau, tchau.